Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de estar falando um pouquinho hoje sobre o arrebatamento, né? Tem muitas pessoas que não acreditam no arrebatamento, mas nós, como igreja de Cristo, temos que acreditar em tudo que diz a Bíblia. Você não precisa acreditar, mas eu acredito que esse dia vai acontecer. Como que eu acredito? Porque eu acredito na Bíblia. E a Bíblia está escrito aqui no livro de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Se você tem Bíblia, o livro de João 14, do 1 ao 3, ele fala assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Quem que está falando isso daí? Jesus. Ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Quer dizer, para crer em Deus e crer também nele. Jesus Cristo estava falando isso daí, aqui na Bíblia, no livro de João. E ele fala também assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar um lugar, vou preparar-vos um lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a palavra de Deus nos ensina nesse dia para que nós não turbe o nosso coração. Nós estamos vivendo uma época em que está tendo muitos acontecimentos. Hoje a gente tem a facilidade de ver os noticiários através das plataformas da internet, né? Mas, desde que eu era pequenininha, os meus vizinhos, eu não era da igreja ainda, não era cristã ainda, os meus vizinhos já falavam que vai acontecer um arrebatamento. Jesus prometeu que voltaria para arrebatar a sua igreja, como está escrito, né? Então Jesus prometeu que voltaria para arrebatar a sua igreja. O que é arrebatar? É tirar com força, arrebatar, tirar com força. Vai tirar por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo um sistema que não vai se adaptar com a igreja. O sistema que nós estamos vivendo, mundial, não vai se adaptar com a igreja. Então, quando Jesus vê que a igreja já não está mais aguentando, vai acontecer o arrebatamento. E para quem é o arrebatamento? Para todos aqueles que entregou a sua vida para Jesus. Não para uma religião, não para um sistema religioso, não para falsas doutrinas, mas que entregou a sua vida, corpo, alma e espírito. Como diz o Salmo, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. A palavra de Deus, como fala, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, então na casa lá onde está o nosso Deus, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para mim, tem lugar para você. Por isso você não precisa ficar triste, turbar o coração, quer dizer, desanimar, ficar triste, ficar abatido. Por quê? O Senhor preparou um lugar para mim e para você. Então não precisa você ficar desanimado, não precisa você ficar triste, não precisa ficar preocupado. Como diz lá no livro de 1 Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de você. Tem pessoas que ficam sofrendo com antecedência, fica com medo, já fica sofrendo. Se você está com a sua vida enquadrado na palavra de Deus, você confia plenamente no Senhor Jesus, você entregou a sua vida para Ele. A qualquer momento, num abrir e piscar de olho,
pode acontecer o arrebatamento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Então, quer dizer, Jesus está preparando um lugar para todos aqueles que confiam nele. Paulo também acrescenta, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, presta atenção, aqui é muito importante. Os que morreram em Cristo, o que é morrer em Cristo? É aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, aceitou a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, aceitou a palavra de Deus. Ressuscitarão primeiro. Então, quem morreu em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens. E ao encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Para você conferir aí na sua Bíblia, não achar que eu estou falando isso de mim mesma, eu inventei isso daqui para estar trazendo no culto a hora da esperança. Pegue a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17. Então, tem várias passagens na Bíblia que fala sobre o arrebatamento. Não vou entrar na parte teológica do arrebatamento, porque tem muitas formas de acreditar no arrebatamento. Tem pessoas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer, o arrebatamento parcial. Vou falar só de um arrebatamento de algumas teorias teológicas, que é o arrebatamento parcial. Qual que é esse arrebatamento? Esta posição ensina que o arrebatamento ocorre antes da tribulação, mas apenas os crentes preparados serão levados, ao passo que outros crentes permanecerão na terra durante a tribulação para serem provados e purificados mediante grandes sofrimentos, sendo arrebatados posteriormente. Esta posição tem sido pouco adotada, devido à sua semelhança com a doutrina católica do purgatório, segundo a qual o sofrimento pode purgar os pecados. Então, isso daí são doutrinas, são estudos teológicos. Mas, irmãos, quero falar uma coisa para vocês. Independente das doutrinas, dos estudos teológicos que existem, a verdade eu acredito que o arrebatamento vai acontecer. Não sei se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois, se vai ser no meio, mas o que eu sei é que isto vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus vai vir arrebatar a sua noiva. A gente vê muitos acontecimentos, muitas profecias já sendo cumpridas da palavra de Deus. Então você que está aguardando Jesus, se prepare cada dia mais. A Bíblia não fala nem o dia nem a hora em que o Senhor vai voltar. Não fala. A Bíblia não diz nada marcado. Tem pessoas aí que falam o dia, a hora, depois não acontece, sai como mentiroso, porque a Bíblia não fala nem o dia nem a hora. Mas a Bíblia deixa bem clara, aqui no livro de João, capítulo 14, não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então o que eu tenho que acreditar? Que na casa do Senhor tem muitas moradas. E é para todos aqueles que acreditam. Todos aqueles que entregou a sua vida para Jesus. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Porque a gente tem dinheiro ou por cor de raça, religião, credo religioso. Nós não somos salvos por nada disso. A salvação é pela graça. É uma graça não merecida, né?
A salvação é uma graça. O que é graça? Um favor não merecido. Então a graça é para todos. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem a graça. A graça de poder ser salvo. Não pela religiosidade, não porque você está todo dia na igreja, não é nada disso. Não é pela bondade que você faz. Claro que todo crente, toda pessoa que serve a Deus, seja ela crente, católica, seja ela o credo religioso que ela confessa, ela tem que ser uma pessoa boa, porque bondade é fruto do Espírito. E se você só mostra que você tem o Espírito Santo na sua vida, se você tem bondade, né? Fidelidade, bondade, isso daí são frutos do Espírito. Mas o arrebatamento vai acontecer para todo mundo. Para todo mundo que deixou a sua vida na mão do Senhor Jesus. Pode ser hoje. A Bíblia não fala nem o dia nem a hora, pode ser hoje. Pode ser hoje que de repente, aqui como diz Paulo, deixa, né, escrito que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena pagar preço. Vale a pena ficar na presença de Deus. O que o mundo pode oferecer para você? O que o mundo pode oferecer para você? Um momento de prazer? Um momento de alegria? Um momento de facilidade? E você perder o mais importante, que é a eternidade. Pro portal da eternidade, todo mundo vai passar. Tanto aquele que confessa o nome de Jesus, quanto aquele que não confessa. Todos vão passar. E vocês lêem lá no livro de Mateus, capítulo 25, sobre a parábola que Jesus deixou escrito das virgens loucas e das virgens prudentes. Ali fala, todas tosquenejaram, quer dizer que todas dormiram. Todas vão passar pelo portal da eternidade. Tanto faz eu ser crente quanto não ser crente, eu obedecer a palavra quanto eu não obedecer, pro portal da eternidade eu vou passar. Agora, quero ver como é que eu vou passar pro lado de lá. Como é que vai estar a minha vida na presença de Deus. Como vou estar carregando o azeite na minha vasilha. Será que eu vou estar na presença de Deus? Isso daí já é outro assunto. Que nós não podemos julgar a vida dos outros. Eu posso julgar a minha vida. Como diz lá, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso daí não é só pro dia da ceia. Isso é para todos os dias. Quando eu levanto de manhã, eu já tenho que examinar a minha vida. Como vai a minha vida com Deus? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque o tempo passa muito rápido, irmãos. O tempo passa muito rápido. Pouco tempo atrás aí, eu estava com 15 anos. E quando eu falava assim para mim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha nele nenhum contentamento, eu imaginava, nossa, minha mocidade, eu sou jovem, tenho 15 anos, né? Só que a minha mocidade já passou. Já sou mãe, sou casada há 42 anos, tenho 3 filhas lindas, 2 netas lindas, 3 genros também, que tem que cuidar das minhas filhas, porque senão entra pro chinelo. E nós estamos vivendo uma época que o tempo está sendo abreviado. Por quê que o tempo está sendo abreviado? Porque os dias são difíceis. Qual é a esperança que eu tenho? Qual é a esperança que você, meu amigo, tem? Você que aceitou o Senhor Jesus na sua vida. Ah, a minha esperança é comprar um carro novo. A minha esperança é ter uma casa bonita. Eu também tenho uma esperança de ter uma casa bonita, de ter um carro bom, né, pra gente poder fazer a obra de Deus. Mas isso daí não é uma esperança eterna, porque na hora que você morre, a hora que eu morrer, se não colocar nenhuma roupa no meu corpo, eu vou sem a roupa. Sem a roupa. Eu me lembro uma vez que morreu um tio de uma amiga minha, e ele morreu meio de repente, sabe? Sofreu um acidente e morreu meio de repente. E ele era uma pessoa assim que não se preocupava muito com roupa social. Aí a filha pegou, foi correndo
comprou camisa social, camisa eu não me lembro, mas a calça, comprou uma calça social para ele, tudo, para que ele fosse vestido de social, porque não tinha ninguém para vestir, né? Ele estava morto, alguém tinha que vestir ele. Para você ver que se você tem que cuidar da sua vida espiritual, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, porque coisa material eu não vou levar daqui, não vou levar. E o que aconteceu? Depois nós ficamos sabendo que nem a calça vestiram nele. A funerária não colocou a calça nele. Só colocou umas flores para cobrir a parte íntima dele, os pés, e não colocou a calça. Então nem a calça nova o defunto foi. Por que eu estou falando isso daí? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com coisa material e esquece da vida espiritual. E o arrebatamento vai acontecer, você acreditando ou não, vai acontecer. Você pode pegar aí a sua palavra de Deus, compre uma Bíblia, leia a Bíblia, irmãos, acredita na Bíblia, acredita na palavra de Deus, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, já voltou para muita gente, já voltou para os nossos antepassados, já voltou para o meu avô, já voltou para o meu bisavô, já voltou para minha mãe, para o meu pai, já voltou para... Eu tenho alguns irmãos meus que Jesus já voltou. Na igreja, Jesus já voltou para muita gente. E ele pode voltar no coletivo, arrebatando a igreja a qualquer momento. E aqueles que ficarem aqui, vai ser muito difícil. Vai ter uma oportunidade ainda, mas vai ser muito difícil. O sistema vai colocar a pessoa de uma maneira muito apreensiva, que muita gente não vai conseguir se salvar. Então, enquanto o Espírito Santo estiver com a gente, que Ele está conosco, o Senhor disse, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei um Espírito Santo, Espírito Consolador. Ainda Ele está conosco, irmãos. Procura fazer a vontade de Deus. Procura viver na presença de Deus. Para que seu arrebatamento acontecer hoje, você vai com Ele. Eu vou com Ele. E nós vamos nos encontrar e viver eternamente com Jesus, né? Vamos viver na rua de ouro. O muro é de jaspe, as portas são de pérola, de jaspe. Lá tem um rio que corre, o rio de águas vivas, correntes de água. Você não vai precisar mais pagar o aluguel, que tanto você perereca para pagar esse aluguel. Você não vai precisar mais estar lá no supermercado procurando comprar, se tão caro que tá as coisas no mercado. Você não vai precisar de mais nada disso. A única coisa que você tem que fazer aqui na terra é ter uma vida de obediência a Deus. Tá bom? Eu acredito dessa forma, então a gente ensina o que a gente acredita, né? Você não precisa acreditar em nada do que eu tô falando, mas pode ter certeza que tudo que eu falo aqui para você são palavras boas. São palavras que Deus inspira eu a falar. Por isso, nesse dia, meu irmão, eu quero estar orando por você. Eu quero estar te abençoando e você me abençoa. E você coloca aí também o seu copo com água e nós vamos orar, tá bom? Amado Deus, mais uma vez nós estamos orando a Deus aqui, falando sobre o arrebatamento, acreditando que atrás da letra existe o teu Espírito, né? Para direcionar a palavra. Senhor, se esse irmãozinho ainda não comprou uma Bíblia, que ele compre uma. Ou alguém seja usado por Deus para dar uma Bíblia para ele, porque às vezes a pessoa não tem condição de comprar uma Bíblia, né? As coisas é um pouco cara, não tem condição. Mas o Senhor tem o poder de preparar uma Bíblia para esse irmão, para que ele venha conhecer a verdade. O livro de João fala lá, João 8:32, fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Mas se nesta manhã o Senhor me levou a falar sobre o arrebatamento, porque eu creio que o Senhor tem este momento preparado para nós. E o Senhor não quer que ninguém se perca, que nós não venhamos ficar ligados nas coisas materiais, porque coisa material a gente adquire, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, mas a salvação ela é eterna, Senhor. Todos nós vamos passar pelo portal da eternidade. Agora depende de cada um de nós a maneira que nós vamos passar para o lado de lá. Não tem grande, não tem pequeno, não tem adulto, não tem criança, não tem jovem, não tem velho. Quando chegar o momento que o Senhor chamar o nosso nome, nós teremos que ir prestar conta de tudo aquilo que fazemos nessa terra. Por isso, Senhor, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifica nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que nós venhamos entrar no céu, para que nós venhamos entrar no céu pelas portas. Dai-nos sabedoria, conhecimento da Tua palavra. Dai-nos conhecimento, dai sabedoria para nós, Senhor. Dai-nos entendimento da Tua palavra, dai-nos conhecimento, em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor ficou 33 anos aqui na terra, fazendo curas, milagres. O Senhor veio em carne para desfazer as obras de Satanás. E o Senhor ressuscitou e está vivo aqui comigo neste momento, para estar transmitindo esta palavra para todos esses irmãos que me ouvem na hora da esperança. Eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmão que me escuta, aquele que não entende ainda a Tua palavra, que o Senhor venha abrir o entendimento desta pessoa, venha dar conhecimento, Jesus, venha dar sabedoria para esta pessoa, venha dar a Tua vitória para todos os irmãos, as mulheres de oração, os valentes de Cristo, as mulheres virtuosas, o grupo de intercessores, todos os irmãos do Facebook, do TikTok, do WhatsApp, ó Senhor, do YouTube, que a bênção do Senhor vá sobre essas vidas, e aonde houver uma pessoa desanimada, abatida, triste, que o Senhor venha dar ânimo, força para essa pessoa. Nós pedimos ao Senhor que coloque a unção sobre esta água, e quando esta vida beber desta água, o corpo dela seja revigorado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Compartilhe aí, deixa um joinha. Nós estamos aí, mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Deus que abençoe, viu? Um abraço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Deus que abençoe.